aviso que o vídeo vai ficar virado. Sim. Pra quem não reparar, né? Pra quem não reparar. Não, é que você vai ficar. Muito bem, gente. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a essa nossa roda de conversa da noite de hoje. Nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre mediunidade e obsessão. Nós pedimos inicialmente desculpa para vocês que o nosso vídeo está virado hoje, mas é em função de que possamos os três aqui cabermos na imagem aí para vocês poderem nos enxergar e também nos ouvir. Nessa noite nós contamos aqui então com a presença do Leonardo, também conosco aqui a Janice, e eu sou o Jefferson. Nós somos os componentes da área da mediunidade aqui da Sociedade Espírita Jesus de Nazaré e estamos aqui para fazer então essa nossa roda de conversa com o tema mediunidade e obsessão. Para que nós venhamos dar início à nossa atividade de hoje, então, nós vamos inicialmente fazer a nossa prece inicial. Então, nós convidamos a todos que elevemos o nosso pensamento ao alto, ao nosso mestre e amigo Jesus, rogando a ele auxílio, dizendo assim: Jesus, mestre amado, nós agradecemos neste momento teu auxílio. Rogamos, Senhor, que possamos todos nós receber nesse instante um pouquinho da tua luz, um pouquinho do teu amor. Pedimos, Senhor, que possamos ter as nossas dores minimizadas, o nosso ânimo, a nossa fé renovados, para que possamos lutar cada vez mais em nome do bem e em nome do amor. Ajuda-nos, Senhor, para que nessa noite possamos compreender a obsessão, para que possamos compreender como nos imunizarmos contra ela, a fim de que venhamos nos tornar bons instrumentos de auxílio aos nossos irmãos dos dois planos da vida. Felizes pela oportunidade que nos é concedida, e desde já agradecendo todo o auxílio e o carinho que recebemos, nós damos por aberta a nossa atividade da noite de hoje. Que assim seja. Léo, quer te dar as boas-vindas para o pessoal, hein? Gente, boa noite então. Sejam bem-vindos então a esse momento onde procuramos, na graça do esclarecimento, encontrar um pouco mais de liberdade, né? Liberdade essa que muitas vezes nos atordoa e nos deixa presos devido à ignorância de não saber o que está acontecendo com nós, de não sabermos lidar com tais acontecimentos que vêm influenciando nossas vidas em vários aspectos, desde os aspectos psíquicos principalmente, interferindo para os físicos também, e sem contar então sobre toda a nossa parte espiritual, que fica abalada enquanto que o desequilíbrio continua vivo, né? Então nós estamos nessa noite então prontos para estarmos à disposição para que qualquer esclarecimento que venha de vocês possa, o pouquinho que a gente sabe, podermos nos auxiliar, né? Janice, querido. Então, boa noite a todos, que todos participem e que possamos nós aqui esclarecer as dúvidas dentro dos nossos conhecimentos e das obras que aqui estão. Muito bem, gente. Então, para a gente ter início à nossa atividade, nós vamos nos basear em informações que são extremamente importantes para o nosso conhecimento, a fim de que nós venhamos entender a mediunidade, para que venhamos entender a obsessão e a relação que existe entre as duas. Então, inicialmente, a gente vai pegar lá do Livro dos Médiuns, na sua segunda parte, no capítulo 14, no item 159, onde Kardec nos diz que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que, então, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso,
que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Então, o que Kardec nos traz aqui é que todos nós temos essa mediunidade, essa faculdade que nos permite sentirmos a influência dos nossos irmãos desencarnados. Temos-as em graus diferentes, para cada um de nós é uma realidade diferente, porém todos nós somos sensíveis a essa influência do mundo espiritual, dos desencarnados para conosco. Depois, o segundo ponto que a gente vai trazer, e que é bem importante, é sobre a obsessão. Nós vamos tentar caracterizá-la. Também baseados em Kardec, lá no Livro dos Médiuns, na sua segunda parte, capítulo 23, item 237. Kardec nos diz, falando sobre a obsessão, de que trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Os bons espíritos aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os escutam, preferem retirar-se. Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que se conseguem prender. Se chegarem a dominar alguém, identifica-se com o espírito da vítima e a conduzem como se faz com uma criança. Então aqui a gente vê também que essa obsessão é a influência que um espírito pode adquirir sobre certa pessoa. Estudando Kardec, a gente sabe também que a obsessão ela tem vários graus, né, que vão se avolumando dependendo da intensidade que essa influência exerce nas nossas vidas. Mas não é esse o nosso objetivo de hoje, tratar de maneira muito aprofundada. E também a gente precisa entender que essa obsessão pode ser de um espírito desencarnado para um encarnado, né? Pode ser de um desencarnado para um desencarnado, pode ser de um encarnado para um encarnado. Nós podemos obsediar os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos cônjuges, né? Então, não necessariamente é de um espírito sobre um encarnado, né? E o outro apontamento que a gente traz, que é extremamente importante, lá do Livro dos Espíritos, na questão 459. Kardec pergunta, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta dos benfeitores nos diz, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então aqui a gente entende essa relação do plano extrafísico com o plano físico. E essa sensibilidade que nós temos de assimilar a influência que os desencarnados nos dirigem. Então fica claro aqui quando a resposta nos diz que essa influência dos espíritos é muito mais intensa do que nós possamos imaginar, a ponto de que algumas vezes eles nos dirigem, né? Então, aí nesse caso a gente já começa a entender essa influência obsessiva na nossa vida, né? E agora a gente vai abrir essa discussão entre nós três aqui. Também contamos com o auxílio de vocês, enviando para cada um de nós as nossas perguntas, as suas perguntas, né? Para que nós possamos respondê-las na medida do possível. E pedindo agora que eu me lembrei, que vocês não se assustem com a gente assim, nos nossos aparatos de segurança aqui, é que nós estamos nos precavendo, levando em consideração as normas que as nossas autoridades nos solicitam, né? E precisamos também ser bons exemplos para todos, né? Então estamos aqui fazendo o nosso esforço de estarmos nos protegendo para que não venhamos prejudicar uns aos outros, né? Pessoal, vocês querem começar os seus apontamentos frente ao que a gente leu aqui de Kardec? Em questão dessa influência, que muito foi utilizado também a palavra que seria uma inteligência externa, uma inteligência que fosse fora de nós. Então, esta influência que existe exteriormente vem a abrir novos campos, geralmente quando nós estamos em questões frágeis, quando a gente está numa fraqueza, ou tanto quanto os nossos hábitos não são nada salutares, não são muito bons. Por quê? Porque isso vai reincindindo, isso vai continuando os mesmos hábitos, abrindo as portas para que essas inteligências externas comecem a dar mais ênfase a essas debilidades que nós ainda temos. Então, esta questão obsessiva, eu acho que é um tema muito tratado dentro das casas espíritas, não tem como continuar sem esta,
devíamos de repente tratar, né, como uma inteligência externa, não necessariamente somente com o espírito. Por exemplo, Jefferson é uma inteligência externa de mim agora, pode vir interferir também na minha questão. Por isso que a questão do autocontrole, todas essas questões que elevam nossa moral, nos deixam um pouco mais fiéis a si mesmo, vão acabar inibindo toda e qualquer inteligência externa que não estejam de acordo com algo elevado que, se nós assim nos propomos a fazer. Muitos assim das pessoas que nos abordam na rua ou até aqui dentro da casa, eu quero fazer um curso para ser médium, né? Mas não existe esse curso para tu ser médium. Médium todos nós somos, independente do grau, um pouquinho mais, né? E os centros espíritas, as nossas casas espíritas, elas nos disponibilizam cursos para estudar a mediunidade, para te educar a tua mediunidade, né? E eu acho assim, que como todos somos médiuns, todos somos capazes de receber a influência dos espíritos para nós, que daí se tornaria um caso de obsessão, né? Se a gente está preparado, a gente sabe que não quer, a nossa inteligência, como tu falaste, mas eu gostaria de usar um termo assim mais... A nossa consciência, ela tá legal, a gente sabe daquilo que a gente tem que fazer, das nossas obrigações, a gente não vai se deixar influenciar por esses espíritos, por essas inteligências que querem vir nos afetar, né? Mas se a gente está desequilibrado com algum problema, que nem agora com esse Covid, que pegou o mundo inteiro despreparado para isso, né? E a gente se apavorou, ficou com medo, não sabia o que fazer. Os centros espíritas, as igrejas católicas, os templos fecharam. E aí o pessoal, nossa, e agora onde é que a gente vai, né? Mas se tu tá com a tua consciência tranquila, se você tá calmo, se você tá bem, você mesmo vai criar essa barreira para esse espírito do bem, do mal, essa inteligência que vai querer influenciar no teu, tu não vai deixar, né? E nos centros espíritas a gente encontra então estudos que nos auxiliam e que nos ensinam a como lidar com essa mediunidade que todos nós temos e que muitas vezes a gente não sabe como fazer, a gente não sabe como lidar com isso. E aí a gente acaba falando pro familiar, o familiar vê a gente desequilibrado, falando besteira, falando assim no modo grosso, e a gente acaba indo para os manicômios, para os centros de recuperação, sendo que às vezes não é nada nosso, é uma influência que a gente deixou. Por quê? Por causa da sintonia. Quando a gente sintoniza com um espírito que ele quer te fazer mal, que ele não quer te aceitar, e ele vai influenciar, e se você não está blindado, acaba sofrendo essa influência. Com certeza. A Janice trouxe uma coisa bem importante que a gente precisa levar em conta, né? Então, muitas vezes a gente lembra da obsessão como um espírito que vem para nos trazer incômodo, né? Vem nos perturbar, vem nos trazer dificuldade. E muitas vezes as pessoas se questionam, eu estava andando na rua, eu acho que um espírito me viu, lá não foi na minha cara e veio atrás de mim e me pegou. Né? Não é bem assim que funciona. Não. Então a gente precisa entender que existe uma série de circunstâncias que nos tornam mais suscetíveis a uma obsessão. Né? Lembrando que Deus não permite que nada aconteça sem um objetivo maior. Né? Então, assim, gente, o que nos torna aptos a ser obsidiados, né? Obsidiados? Então, inicialmente, nós temos os nossos débitos do passado. Nós sabemos que somos espíritos eternos, nós já tivemos vidas pregressas, né? Outras reencarnações. E nessas encarnações passadas a gente não era perfeito tanto quanto não somos hoje. Né? A tendência é que hoje sejamos um pouco melhor do que fomos no passado, mas com certeza cada um de nós tem os seus débitos para quitar para com Deus e para com a própria consciência. E é a nossa própria consciência, através dessa responsabilidade que nós temos para com a lei divina, nos cobra frente os erros cometidos no passado, mesmo que a gente não tenha noção disso no momento.
E esse peso na consciência que nós carregamos, mesmo que involuntariamente ou inconscientemente, melhor dizendo, torna uma brecha para que o Espírito encontre ali em nós a sintonia que é indispensável para que venha a ocorrer o processo obsessivo. Então, a Janice usou um termo importante ali que vem nos trazer justamente essa questão da sintonia. A gente pode se tornar imune a uma obsessão quando nós não estamos sintonizados na mesma faixa vibratória do Espírito que queria vir fazer. Que teria a vontade de nos influenciar, né? Então, por isso que Jesus nos deu o conselho aquele do orai e vigiai. Então é importante a gente orar, é importante a gente vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que venhamos, através de uma conduta reta, dos pensamentos elevados, da honestidade, da simplicidade, a gente se tornar imune a essa influência. Ficarmos atentos às leis morais, né? Isso aí. A gente sempre toca, dá licença, a gente sempre toca no assunto de que quando há mediunidade vinculada a uma obsessão, a gente sempre traz um pouco daquela ideia trágica, daquela ideia apavorante, de que há realmente somente coisas ruins por detrás disso. A mediunidade é muito pelo contrário. Ela em equilíbrio, ela torna-se uma bênção. Por quê? Porque como ela é um foco que atrai o que a gente acabou de falar, ela também é super foco quando nós assim sintonizamos com algo divino. Alto. Então, é nesse fator que nessa noite também, eu acho muito bom a gente levar isso em conta, até porque pela situação que nós estamos vivendo onde nossas vibrações baixaram um pouco devido a esse sentimento chamado medo. Então, esse medo aqui nos deixa ressabiado e muito mais atento. Utilizando essa questão como médiuns, que acabamos de dizer que todos nós somos, a gente pode trazer benefícios por demais, através do silêncio, através do conhecer-se a si mesmo, através de nos vincularmos a uma força maior, que através dos passes também, como a gente sempre fala, dizem que os médiuns são os primeiros receptores para que depois aquilo seja doado. E a mesma transfusão que acontece quando há uma prece. Então a gente se vincula ao alto, essa energia passa por nós e é direcionada àquele a quem a gente tem o objetivo de levar. E até para nós mesmos, que agora que a gente não está podendo ter os passes, né, como tu falaste, na hora que a gente não está bem, então a gente tem que sintonizar com o alto, pedir ajuda para o nosso anjo protetor, que todos nós temos, né, o nosso anjinho da guarda. E na hora da oração, a gente tem essa conexão com o alto e a gente já consegue pegar essa proteção, né, para o nosso espírito, até para o nosso corpo físico, fazendo através da oração, da prece, esse vínculo que nem tu expuseste agora, diretamente com o alto, já que a gente não está podendo, né, ter os passes. Então, para que o pessoal que está em casa, que se sente meio desamparado, assim como eu, né, a gente não pode ir lá na casa espírita, mas vamos fazer essa sintonia, pega ali o Evangelho, o Livro dos Espíritos, qualquer livro da decodificação e se mentalize, né? Fica ali naquele silêncio, que nem o Léo falou, né? Faz uma mentalização, não precisa de muito, poucos minutos, para ver como que lá dentro tu já vai sentir aquela paz, aquela calma e quem sabe às vezes até encontrar a solução do problema. Isso aí. Uma outra coisa importante que tu falaste, Janice, a gente precisa lembrar sempre, a casa espírita, ela é muito mais do que a gente enxerga com os nossos olhos físicos, né? Então, uma coisa é bem clara, deve estar bem clara para todos nós, que se a casa espírita está com as suas atividades físicas temporariamente paradas, né? Espiritualmente o trabalho continua, né? E a gente tem no Livro dos Espíritos uma pergunta que Kardec faz referente ao pensamento, e ali a resposta nos diz que onde está o nosso pensamento, ali a gente está. Então, quando a gente se sentir necessitado de auxílio, que a gente mentalize aqui a casa espírita, que a gente mentalize Jesus, que a gente mentalize aquilo que nós buscamos e tendo a certeza que onde nós estamos pensando, ali nós estaremos, né?
E o Jesus, pensamento vai, né? isso aí, né? E Jesus, sabendo das nossas necessidades, jamais vai nos deixar sem o amparo que nós precisamos. Porém, é preciso essa sintonia, né? Da mesma forma que a gente precisa se esforçar para se bloquear, para não permitir que os obsessores nos influenciem, é preciso que a gente procure estar sintonizado com os benfeitores para que o amparo divino esteja conosco. Né? Então, é uma luta incessante, né? Se a gente ficar acomodado, é muito mais fácil afundar o barco do que a gente ir para frente, né? Então, é um esforço contínuo e incessante. E o Espiritismo está aí para nos auxiliar nisso, né? Tem várias obras, vários livros. Se a gente não sabe o que fazer, pega um livro, lê, abre o Evangelho, aleatoriamente. Sempre vai estar ali a resposta daquela tua dúvida, daquele teu problema, aquela oração que tu está precisando fazer no momento. Está tudo aqui. A gente tem que estar sempre com ele assim. Precisou, pegou, né? Não pode estar lá escondido na estante, não pode estar lá dentro de uma gaveta. De preferência aberto em algum lugar que tu passou ali, tu precisou, tá ali, tu vai ali, tu lê e depois tu mentaliza. Gente, não tem coisa melhor do que a prece e o poder do pensamento positivo. Isso eu posso falar porque a gente já passou por vários perrengues por aí e o pensamento positivo e a prece foram muito salutares, muito. Toda hora é hora para orar, né? Toda hora é hora para orar. Não importa o que você está fazendo. Pode estar ali varrendo, lavando, estudando, fazendo Faça a prece. Deus está ouvindo, Ele não quer saber o que tu está fazendo, Ele está ouvindo a tua prece. E tu vê que por mais que a gente tenha um foco do nosso objetivo, que seria de mediunidade, obsessão, a gente sempre abre esses leques aqui para que as melhoras possam chegar, aproveitar a todos os momentos para trazer para a nossa própria realidade o que está acontecendo conosco, né? Voltando então a esse assunto, não do médium, mas também do que está nos acontecendo, veja bem que quantas coisas que agora, não precisa ser médium para a gente ver, mas é notável que até as nossas preces são um pouco mais potencializadas. Com esse silêncio que esse planeta está fazendo, com essa falta de agitação, tudo está muito sereno. O planeta todo parece que está voltando a respirar. Tu vê que tudo começa a se acalmar, aquela vibração materialista, todas aquelas coisas agora sanaram e por consequência, né, esse bem, essa vontade que repercute, né, da elevação começa a se infundir. E está muito mais, vamos dizer assim, que como a gente foi obrigado a fazer essa pausa, né? Porque se tu perguntasse para o ser humano, vocês querem parar? Não, a gente ia dizer que não, né? Mas a gente foi obrigado. E nesse mês e meio, nesses 40 dias que a gente está de quarentena, como tu falou, realmente a vibração ao redor do planeta, ela está mais leve. Ela está com menos poluição, tanto física quanto espiritual. Porque no recolhimento do nosso lar, que a gente está lá, tu não vai ficar brigando com todo mundo. Tu não vai ficar... Tu acaba serenando. Tu acaba buscando a Deus. Tu acaba ficando mais em silêncio, como tu falou, mais calmo. E daí fica mais fácil para os espíritos se achegarem até nós. Né? Nesse ponto, existem os dois extremos, né? Então, existem as pessoas que lidam com uma facilidade um pouquinho maior com essa situação do isolamento, dessa introspecção que nós somos levados, e tem pessoas que têm uma dificuldade maior, né? E existe um receio muito grande da sociedade, sim, em relação a essas pessoas que têm essa dificuldade de lidar com o isolamento, com os próprios medos, com essa dificuldade de previsão de futuro, né? Essa incerteza que o futuro nos traz. E essa postura, né? Mesmo que não seja por vontade própria, mas uma consequência do estado psíquico das pessoas, ela se torna uma porta aberta para uma obsessão também, né? Então, muitas vezes nós não nos damos conta de que os pensamentos que a gente está emitindo incessantemente, atraem à nossa volta espíritos que gostam daquele pensamento que a gente emite, né? Então, vamos pegar o exemplo do que o Léo falou, que a gente vive nesse momento de medo, que é uma grande realidade.
Então, se eu fico pensando ininterruptamente no medo, né? Ah, porque eu perdi o meu emprego, eu não sei o que vai ser amanhã, eu tenho medo de pegar doença, o país está numa dificuldade, eu fico pensando isso incessantemente, eu vou atrair à minha volta espíritos que gostam do medo, que gostam do receio, que gostam da dificuldade. Vão sintonizar, né? Isso aí, e vão potencializando em mim esse pensamento, essas energias, e a tendência é que eu vá adoecer, né? Tanto física quanto espiritualmente em relação a isso. Por isso nós devemos aprender a usar o pensamento como uma fonte de energia, como disse o Léo anteriormente, que pode ser usada para o bem e para o mal, né? A gente pode, quando sintonizados com Deus, nos tornar um farol, que se torna o direcionamento para muitas criaturas à nossa volta, encarnadas e desencarnadas. E da mesma forma nós podemos nos tornar aquela lâmpada colocada lá no meio do mato de noite que enche de mosquito em volta, né? Então a gente pode se tornar um ímã, atraindo a nossa volta irmãos. Tudo vai depender da sintonia do nosso pensamento. Isso aí. Então a gente deve sempre ter noção das responsabilidades que pesam em cada um de nós frente à nossa conduta, aos nossos pensamentos. Por isso a gente traz hoje esse tema da mediunidade da obsessão, porque é o remédio mais efetivo para a gente se imunizar contra a obsessão é o controle dos pensamentos. Porque se não existe a sintonia, que nem nós falamos antes, não vai existir processo obsessivo. Se eu permito que o espírito me influencie, eu estou dando a ele a oportunidade de dirigir a minha vida, né, a minha encarnação. E eu preciso ter esse controle porque a encarnação foi me concedida para que eu venha aproveitá-la, né? Então, assim, outra coisa importante que a gente lembra, os espíritos, que estava aqui na resposta, os espíritos bons não nos influenciam, eles nos dão ideias, eles nos direcionam, né? Nos aconselham, né? E se a gente não dá atenção a eles, eles nos deixam fazer o que a gente quer. E o obsessor é insistente. Ele fica dando volta, ele fica forçando, ele fica incentivando, né? Então, assim, quando vem à nossa mente aqueles pensamentos de tristeza, de depressão, desespero, de incerteza, nós temos que nos esforçar por afastar esses pensamentos. E qual é a melhor maneira de fazer isso? Com a prece. A prece, as boas leituras. Se a gente tem a oportunidade, vamos sair de dentro de casa, espairecer um pouquinho, fazer algo que a gente goste, mas é preciso mudar o padrão vibratório em que a gente está vivendo para que nós venhamos cortar aquela corrente que existe, aquela ligação, para que venhamos nos imunizar. Mas isso também é uma luta diária, porque os espíritos mal intencionados, esses espíritos que procuram nos obsidiar, estão sempre esperando a oportunidade, né? Nessa hora eu me lembro, para quem assistiu o filme do Divaldo, do obsessor do Divaldo ficou anos atrás dele, tentando influenciá-lo, perseguindo. Para que ele desistisse. Isso, né? E foi vencido pelo esforço do Divaldo, né? Então, no filme ali a situação é extremamente linda, né? Mas aí a gente entende a importância da conduta da gente, né? Então, tu pega ali um obsessor que demorou 50 anos para desistir do seu processo obsessivo. Porque para eles o tempo quase que não conta, né? Quando a gente é espírito, o tempo, bem dizer, não conta. Então, para ele ficar 50 anos ali obsidiando o Divaldo, para ele foi pouco. Só né? vai aprender. Mas é isso aí. Então, assim, com a nossa conduta, né? Levando em conta as leis morais e o pensamento positivo, além da gente estar fazendo bem pra gente, para aquele espírito que está ali, às vezes, querendo nos fazer mal, ou até um espírito brincalhão que não sabe o que fazer com a existência dele, gostei do teu pensamento, vou ficar aqui contigo. Que tem muitos, desculpa. Isso, tem muitos desses, acho que são até a maioria, esses zombeteiros, esses brincalhões. E aí eles estão por ali para pegar alguém, para fazer uma, né? E se a gente está ali sintonizado, fazendo uma prece com um pensamento elevado, eu acho que ele vai se sentir atraído. Ele vai vir e ele vai prestar atenção no que tu tá fazendo. Porque eu penso assim, que a pessoa que ela é do bem, que ela tenta praticar o bem, que nesse mundo tá bem difícil, mas assim, que faz o bem, né? Nem que seja assim, uma prece, uma ajuda, uma coisinha. Os espíritos que estão ao redor de nós, que estão por aí, que tá por tudo, eles vão se sentir atraídos para o bem, né? E daí, então, assim, através da nossa mediunidade, em vez deles virem fazer uma obsessão brincalhona ou do mal, eles vão acabar
sintonizando para o lado do bem e quem sabe e quantos espíritos acabam sendo resgatados, né? Só por esse momentinho de prece, de serenidade que a gente faz. Com Porque certeza. a gente não vê, né? A não ser os médiums que conseguem ter a visão, né? A gente não vê, mas tá cheio. A gente está sempre cercado por espíritos, sejam do bem, do mal, brincalhão, a gente está cercado. Tanto que eles acabam influenciando na nossa vida quando a gente permite. Então, acho que agora vamos partir para uma questão que o pessoal que conhecem a casa também sabe da seriedade daqui e da gente trazer a tal da qualidade mediúnica. Muito. Eu acho muito importante a gente tocar muito. agora nesse tema, porque como a gente está falando de mediunidade, Kardec sempre frisou, e quem conhece a história dele, sabe da seriedade de levar a conduta espírita sem um lado fanático e sim consciencial. Então, partindo disso, tem 2 CDs que Divaldo fez, que eu não me recordo o nome que eu trouxe na outra vez, que eu sempre acabo trazendo, que é Qualidades da Prática Mediúnica. Anotem ali. Qualidades da Prática Mediúnica. Então, ali ele consegue expor, ele consegue não fazer com que a gente venha vivenciar, mas ter alguns costumes que nós médiuns, que estamos estudando, né? Porque para sermos um pouco melhores em questão de conduta mediúnica, ele tem algumas sugestões em que fala das questões de qualidade. Kardec frisava por demais. Ele dizia, para que tenhamos uma reunião séria, precisamos ter a seriedade. Gente, o silêncio, muitos estudantes da casa estão nos ouvindo. Então, o silêncio preparatório, antes de uma questão mediúnica, a gente poder estar sempre envolvida com os pensamentos salutares, sem contar com as exigências que cada ser humano, que cada pessoa que decidiu não desenvolver, mas educar a sua mediunidade, deve ter o compromisso para consigo. Gente, uma questão muito batida em cima para que venha a calhar junto com a mediunidade, um bom trabalho mediúnico, entra em uma parte psíquica e psicológica, que é a tal da concentração. A gente conseguir se concentrar. Porque estamos numa mesa mediúnica, nós estamos aqui, a gente se lembra que tem um telefone para trocar, tem os pneus do carro para trocar, e aquela vasta inutilidade para aquele momento acaba vindo interferir seriamente no trabalho. E por que interfere, Léo? Vamos analisar isso aí. É aquela sintonia que a gente precisa ter. A sintonia que tu deixou escapar. Aí, quando a gente não dá o objetivo, não dá o foco para o nosso pensamento no objetivo que a gente está trabalhando ali no momento, a gente perde a sintonia, né? Então isso é para o trabalho mediúnico, é para o trabalho profissional da gente, é para a atividade em casa, é para tudo aquilo que a gente faz. É preciso concentração naquilo que a gente está fazendo, né? A partir do momento em que a gente perde a concentração, é muito fácil que a gente venha cometer erros, né? E espiritualmente falando, é muito mais importante também, porque quando a gente se propõe a se tornar um intermediário, um médium, nós precisamos do concurso dos benfeitores amigos. E para ter uma produtividade, é preciso que nós estejamos sintonizados com eles, né? Para que a gente venha se dispor ao trabalho que a gente se propõe a estar aqui fazendo, né? É claro que a equipe espiritual sabe das dificuldades que nós mesmos viemos impor ao trabalho, mas eles contam com a boa vontade de cada um de nós, porque a oportunidade de aprendizagem maior é para quem está aqui trabalhando, é para nós mesmos. Até porque é um grande investimento da parte espiritual para aqueles que são cheios de boa vontade. Então, o que acontece? Muitos, né, que a gente que começa a trabalhar na casa, ter a pequena vontade de poder servir como médium, por exemplo, a gente sempre vai se perguntar, isso aqui é meu, isso aqui não é meu, sim. Será que isso aqui acontece, será que não é? Então é somente com o exercício, mas vinculado com essa concentração e essa seriedade, que a gente vai se autoconhecendo
e ao mesmo tempo conseguindo trazer essa produtividade que se faz. Mas é muito bem a gente lembrar, gente, que isso que acabei de falar não se torne um susto, porque né, a gente fica mais ou menos uma vida inteira trabalhando na casa espírita e mesmo assim não é que não alcance aquela concentração, mas a gente vai melhorando ela com o tempo. Então, perdão, querido. Então, nada de desespero para aqueles que estão começando. Entreguem-se porque há um investimento espiritual. Vai ter aquele que vai mexer nessa chavezinha e nós vamos aqui. Vai ter aquele outro que vai olhar lá de cima, poxa, o Jefferson está um pouquinho melhor, né? Então, acho que nós vamos dar uma acertada aqui nele. E assim que funciona assim. Como Kardec disse, que os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina, então a gente tem que tirar a conclusão que nós estamos sempre sendo influenciados. Sempre são. Sempre. E a gente tem sempre a nossa proteção espiritual, que é o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, o nosso protetor, né? E como ele está sempre nos influenciando, também vem os outros. Quando tu começa a trabalhar numa mesa mediúnica, né? E aí tem muito também, que a gente falou aqui bem no comecinho do programa, aqueles que vêm aqui, que começam a estudar o espiritismo e que já querem trabalhar numa mesa mediúnica, né? Então, assim, concordo que às vezes tem pessoas que trazem essa mediunidade desde criancinha. Então ela vem aqui no centro espírita para educar, para saber lidar, para aprender a trabalhar com a mediunidade. Mas também, que nem tu falou, para os estudantes não ficarem melindrados, tem gente que frequenta o centro espírita a vida inteira e que não se torna um médium. Mas não quer dizer que ele não é importante, ele é muito importante numa mesa mediúnica, porque precisa das pessoas que ficam concentradas em prece, que a gente acaba chamando de corrente, né? Que precisa daquela energia, daquele fluido vital, para o médium poder se concentrar, para ele receber, é necessário. Então, todo mundo dentro de um centro espírita é importante. Não importa se é médium, se é não importa. Aquela energia é necessária para o médium poder trabalhar direitinho, para o doutrinador poder trabalhar, para os espíritos poderem se achegar. E que nem tu falou, né, Léo? A espiritualidade está sempre atenta, né? A partir do momento assim que tu deu aquela brechinha pro bem, eles vão mandar alguma coisa, né? Então tu tem que estar sintonizado com o bem, com aquela vontade de trabalhar, porque não adianta tu chegar aqui na casa, que foi o meu caso, né? Não, eu vou estudar e depois eu vou ser doutrinadora. Nossa, eu queria ser doutrinadora. Não. Vai ser médium, vai sentar ali, vai receber, vai escrever. E demorou, gente. Não foi 1 ano, 2, foram quase 20 anos para acontecer. Então tem que ter paciência. Se não for nessa vida, vai ser na outra, né? O importante é estar aqui estudando, esmiuçando o espiritismo, né? Que o trabalho faz bem para todo mundo. Para todo mundo. E não importa qual é o trabalho que tu exerça, ele é necessário e muito, muito, muito importante. O Léo falou uma coisa importante antes ali, que é especial para o pessoal de casa. Ele falou no se conhecer, né? A gente precisa aprender a se conhecer. E esse aprender a se conhecer nos ajuda muito a entender essa influência obsessiva nas nossas vidas, né? Vamos pegar um exemplo. Estou lá, eu no meu trabalho, tá tudo tranquilo, né? E aí eu saio do trabalho e chego em casa e já chego em casa bravo, né? O que aconteceu comigo que eu estava tranquilo fazendo lá no trabalho e chego em casa eu tô bravo? Isso aqui não é meu, né? Então quando eu começo a entender essas coisas essa mudança de temperamento, né? Fico bravo de uma hora para outra, ou me dá uma tristeza muito grande de uma maneira repentina, sem uma causa qualquer, né? A gente precisa analisar essas situações e procurar refletir, mas por que está acontecendo isso comigo, né? E vamos lutar contra esse sentimento diferente, porque é nessa diferença que a gente nota a influência obsessiva nas nossas vidas, né? E uma coisa que foi dito antes em relação aos obsessores: nem sempre o obsessor vem para nos prejudicar. Não. Muitas vezes eles vêm para buscar ajuda, né? Então, às vezes é um familiar nosso, né, que chega perto da gente para buscar ajuda e acaba nos influenciando, às vezes nos transmitindo dores, nos trazendo uma série de dificuldades, mas não era essa a intenção, né?
ele vem buscar auxílio, né? Então, é preciso que a gente tenha compreensão também da necessidade alheia, entendendo que muitas vezes a obsessão que nos aflige é uma oportunidade de a gente estar encaminhando um irmão nosso desencarnado para o auxílio, né? Porque a gente vem aqui na casa espírita, mesmo às vezes a gente nem se dá conta, mas a gente vem aqui, toma um passe, e esses irmãos desencarnados que nos acompanham ficam aqui para o tratamento. É uma caridade que a gente faz também, né? Então nós fomos a ponte para trazer esse irmão que estava precisando de auxílio aqui dentro da casa. Não só na casa espírita, em todos os templos religiosos o trabalho acontece, né? Não é só aqui no centro espírita que os desencarnados são atendidos. Em todos os lugares existe o auxílio, né? E ressaltando mais uma vez para todo mundo, para deixar bem claro, a casa espírita não está com as suas atividades em andamento, mas o trabalho espiritual da casa continua. E é importante que todos nós mantenhamos o nosso pensamento sintonizado com o auxílio que a gente busca aqui dentro, para que a gente possa estar usufruindo dessa ajuda, né? Porque a equipe espiritual trabalha, ela nos visita nos nossos lares, nos traz o auxílio que a gente precisa, mas é importante que estejamos nós sintonizados com essas equipes, com essa energia que nos envolve aqui, para que a gente possa estar recebendo essa ajuda. E a casa está disponibilizando para gente que de quarta a sábado tem as lives ao vivo, com os palestrantes daqui da casa. Então, na quarta, na quinta, na sexta, de noite, no sábado, às 14 e às 18 horas. Não, 18 não, só às 14? Só às 14. Desculpa. Então, daí, assim, o pessoal que está precisando ter essa, como é que a gente diz assim, esse up a mais, vai lá no Facebook, sintoniza, né? Se não dá para ser ao vivo, pega depois, entra lá no Face do Jesus de Nazaré e ouve a palestra. Olha, para mim ajudou um monte, né? Porque por causa dessa... como é que tu pegou aquele exemplo ali de dizer da gente não se deixar influenciar? Eu sou uma pessoa que eu procuro ser sempre para si. É demais, às vezes, né? O pessoal tá, calma, né, Janice? Calma. Mas para quem me conhece, quem trabalha comigo no centro espírita e que trabalha comigo lá fora, sabe que eu procuro ser uma pessoa alto astral. Quando começou essa pandemia toda, daí uns 3, 4 dias, tem que ficar em casa, gente... Aí eu comecei assim, ficar, não em pânico, mas com uns pensamentos, e daí passou 2, 3 dias com aquele pensamento, aí eu ligava para os colegas daqui, né, dizia, gente, olha, tá... Aí a turma, não, calma, já não é bem assim e tal. E aí eu fui me conscientizando, disse, gente, mas isso não é meu. Alguém tá pegando uma brechazinha minha que eu tô deixando e tá jogando pensamentos assim que eu sei que não são meus, né? E aí o que eu fiz? Caí em depressão? Não. Fiz silêncio, fiz a prece, né? Demorou um pouquinho, demorou uns 2, 3 dias para ficar equilibrado, mas acabou ficando. É tão importante essa história também para a gente ressaltar as questões que nós também somos seres humanos. E não quero dizer também nada de contrassenso de que nem tudo é espírito, mas já dizendo... Nós somos seres falhos, nós somos seres ainda suscetíveis a sentimentos inferiores. A gente tem sentimentos que desalinham como qualquer um, sem exceção. Todos nós sim. Então, antes de a gente encerrar, em questão mediúnica de médiums aqui, que é muito importante a gente falar, a tal palavra disciplina. Essa disciplina é um verdadeiro escudo que a gente acaba tendo para com qualquer tipo de obsessor. Como uma mãe, quem for que acaba sendo professor. Exato. Acaba sendo o quê? A gente tendo a nossa disciplina. Por exemplo, falando de fatos particulares. O doce é uma queda que eu tenho já. Então, esse aqui, o que acontece? Se eu não entrar com a disciplina, eu estou toda hora tendo essa sugestão. Porém, eu comecei essa sugestão comigo, mas eu abri as portas para que alguns que de repente gostam também do doce se acompanhem junto. E numa hora de dificuldade, onde começou a minha diabetes, e eu preciso deixar do doce, aquele ser já está vinculado. Então essa dor, essa dificuldade vai ser muito maior do que eu ter vencido somente a mim. Eu vou ter que vencer a mim e dizer, meu irmão, não me leva a mal por causa dessa disciplina. Eu não quero. Então, sermos fortes para conosco, sermos disciplinados, saber dizer não,
também a tudo, a obsessor, a obsessora, a mãe, o pai, a Há uma professora, situação. não importa quem seja. Saber dizer não, porque a qualidade de nós mesmos, somente nós é que vamos ter. Exatamente. Tu não vai conseguir cuidar de mim interiormente. Não. Ninguém. Ninguém. E quando a gente dá uma balançada, tem que pedir assim, ó, pro anjinho que tá aí do lado, né? Por favor, me ajuda que eu sozinha não vou conseguir. E a gente tem. Tem que ter os recursos, né? Aonde se apegar. É onde se pegar. E a gente tem, olha, eu tenho por experiências que o pensamento positivo e a prece, eles nos auxiliam muito, muito. É a melhor ferramenta que a gente tem, né, para ajudar nessas lutas que cada um de nós tem. Todos nós temos problemas, dificuldades, dúvidas, medos, né? E essas dificuldades, dúvidas e medos é que são portas que permitem a influência obsessiva na nossa vida, né? Então, quando a gente se esforça por eliminar essas portas que nós abrimos para essa influência, é que nós vamos começar a bloquear, né? A nos tornar isentos dessa influência, mas é importante o esforço. Então, a gente precisa aprender a utilizar as preces, a gente precisa ter a disciplina que o Léo trouxe para nós nesse momento, que é extremamente importante, né? A gente precisa ter consciência de responsabilidade, né? Porque eu não posso jogar a responsabilidade da minha vida no outro, né? Eu preciso ter respeito para com as pessoas que convivem comigo, eu preciso ser tolerante para com as dificuldades alheias, né? Muito. Eu preciso entender que os obsessores vão estar ao meu lado sempre e eu não posso me imaginar liberto deles, porque nós temos necessidades de um estar junto com o outro, né? Lembrando que nós falamos no início da nossa conversa que a gente tem os nossos débitos do passado, né? E nós atraímos à nossa volta essas criaturas que por um motivo ou outro nós prejudicamos, né? E nós precisamos nos reabilitar para com eles. Então, muito mais do que perseguidores, eles são vítimas dos erros que nós podemos ter cometido. E, sendo vítimas, o que nós temos a oferecer para eles é o nosso melhor para que possamos nos redimir frente a esse erro que a gente cometeu, mesmo que não tenhamos consciência. Mas ter essa responsabilidade de que se tem alguém me perseguindo, é porque eu fiz algo de errado. Então, me perdoa, meu irmão. Isso. E muito mais do que pedir perdão é mostrar a transformação, que vou pegando o exemplo do Divaldo lá do filme que a gente trouxe, né? O obsessor deixou de perseguir o Divaldo a partir do momento que ele entendeu a transformação, né? Quando ele acolheu a mãe do obsessor reencarnada como sua própria filha, ele entendeu o tamanho do amor que o Divaldo tinha para com ela e ali quebrou-se todo e qualquer motivo que pudesse dar andamento àquela obsessão, né? Então é através do exemplo, da conduta, da responsabilidade, da seriedade que nós vamos ajudar esses nossos irmãos desencarnados que precisam tanto de ajuda a encontrar o caminho. Eu acho que era mais ou menos isso, né, gente? Como somos todos médiuns em maior ou menor grau, né? É isso aí. A gente tem a responsabilidade, sim, de cuidar dos nossos pensamentos para não deixar a sintonia. Verdade. Né? Vamos cuidar dos nossos pensamentos para que ficar sempre numa sintonia do bem, para que a gente possa ajudar os que estão ao redor, que estão precisando de ajuda, né? E para dar o exemplo para aqueles que estavam assim, para querendo nos fazer mal, para querer se vingar, ou, né, por qualquer outro motivo que não seja para o lado do bem, vendo o nosso exemplo, a nossa conduta, né, a gente possa auxiliar a todos que se achegam até nós. Com certeza. E a nossa irmã, apareceu alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo ok? Vocês esclareceram tudo hoje. Muito bem. Ai, então, nossa. nós estamos contando com o auxílio da nossa contra-rega Da aqui, Dani. a Dani, mas hoje ela não teve muito trabalho. Vamos às nossas considerações finais, então. Léo, queres te despedir do pessoal? Gente, então, nada de muito agradecimento, mas ao mesmo tempo nos colocando sempre à total disposição. A casa está aberta agora virtualmente para qualquer evento, né, que venha acontecer com cada um, enfim. E assim que retornarmos também aos trabalhos físicos, que possamos realmente retornar, gente, retornar para cá com um aprendizado de onde essa dor aqui que veio nos causar, esses sofrimentos inferiores, enfim, não digo inferiores, mas educativos, que estão nos educando,
a gente possa voltar com consciência renovada, com outro tipo de pensamento esse que possa expandir um pouco mais das nossas questões melhores, da nossa vida melhor, né? Isso aí. É que, pegando o gancho do Léo, né? A nossa casa, por enquanto, ela está assim, não pode receber o público, mas virtualmente tem as ferramentas à disposição de quem precisar. Quem tiver muito necessitado, liga para cá na quarta, quinta e sexta de noite, que vai ter um atendimento fraterno, né, Dani? Daí vai ser disponibilizado, então, essa pessoa para ouvir, para aconselhar. E que possamos, sim, aprender muito com essa reclusão, com essa quarentena que a gente está sofrendo, que possamos ficar sempre cada vez mais sensibilizados e que a gente possa usar da nossa mediunidade para auxiliar os nossos irmãozinhos, que de grau maior ou menor, eles se achegam até a gente, né, pedindo ajuda. E nessa pandemia foi bastante o pessoal ligando e pedindo, e o que eu faço, e não só espíritas, né, pessoas da família, pessoas vizinhas, e que a gente possa ser, então, esse foquinho de luz ali para poder ajudar a todos que precisam da nossa ajuda. É isso aí. Gente, então nós agradecemos a atenção e o carinho de todos, agradecemos a paciência que tiveram para com a gente, espero que a nossa conversa tenha sido produtiva e proveitosa para todos. Que não temos assustados, né? Que não se assustem com as nossas máscaras aqui, mas espero que ninguém tenha pesadelos à noite. Lembrando então que nós temos as nossas atividades na sequência aqui na casa. Amanhã à tarde a gente vai ter mais uma live ao vivo aqui às 14 horas. Quem precisar, a gente tem o atendimento emergencial aqui na casa. O pessoal está em plantão aqui na quarta, quinta, sexta de noite, também no sábado à tarde. Quem se sentir necessitado de auxílio pode vir aqui nos buscar o auxílio, que a gente estará aqui para atender a todos com muito carinho. Mais uma vez nós agradecemos então a todos, e eu vou pedir para a Janice que ela faça a prece de encerramento para nós. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos aqui neste momento. Que possamos, com essa pequena livezinha, pequena, de uma horinha, ter levado aos nossos irmãozinhos algum esclarecimento e que seja necessário. Que nós também aprendamos sempre com o Espiritismo e que o nosso anjo protetor fique sempre do nosso lado, todos nós temos o nosso, que quando ficamos em dificuldade, em alguma dúvida, em alguma depressão, algum pensamento assim que a gente sabe que não é nosso, vamos pedir ajuda para ele, vamos fazer uma prece, que a espiritualidade maior está aí e com certeza estão ouvindo. E eles sabem da nossa necessidade antes mesmo da gente. Então vamos sintonizar, fazer uma prece e pedir o auxílio, que eles estão aí para nos auxiliar. E ficamos com essa certeza de que estamos sempre sendo amparados, socorridos e protegidos. Obrigada, Senhor, por tudo e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até logo, Isso aí. boa noite. Tchau.